Nos primeiros capítulos desta epístola, o apóstolo, a partir das Escrituras e da prática constante de todos os tipos de homens de todas as épocas, judeus e gentios, sábios e bárbaros, prova que todo mundo e cada indivíduo nele pecou e veio aquém da glória de Deus. E não apenas isso, mas que era totalmente impossível que por sua própria força ou em virtude de qualquer assistência comunicada ou privilégio desfrutado, eles alcançassem uma justiça própria que pudessem ser aceitável a Deus. Com isso, ele conclui esse discurso com estas duas afirmações positivas. Primeiro, pela qual passou, toda boca deve ser fechada, todo mundo se torna culpado diante de Deus. Capítulo 3, versículo 19 de Romanos. Em segundo lugar, para o futuro, embora devam trabalhar para corrigir seus caminhos e melhorar suas assistências e privilégios para uma vantagem melhor do que anteriormente, ainda pelas obras da lei nenhuma carne será justificada aos olhos de Deus. Agora, sendo a principal tendência do apóstolo, nesta epístola e em todo o seu emprego, manifestar que Deus não encerrou todos os filhos dos homens sem esperança e sem remédio sobre esta condição. Ele imediatamente descobre e abre o rico suprimento que Deus, em livre graça, fez e providenciou a libertação dos seus deste estado calamitoso. Mesmo pela justiça da fé em Cristo, que ele desdobra, afirma, prova e justifica as objeções, até o final do terceiro capítulo. Sendo este um assunto de tão grande peso, como compreendendo em si a soma do Evangelho, com o qual ele foi confiado, a honra e a exaltação de Cristo, que acima de tudo ele desejava o grande desígnio de Deus para ser glorioso em seus santos. E em uma palavra, o principal assunto da embaixada de Cristo a ele cometido, saber que aqueles que não têm, nem por qualquer meio podem alcançar uma justiça própria, pelo máximo de suas obras, ainda podem e tenham aquilo que é completo e irrecusável em Cristo. Ele, portanto, confirma fortemente no capítulo 4, por testemunho e exemplo da Escritura, com os santos que existiram no passado, declarando assim também que, embora a manifestação desse mistério fosse agora mais plenamente aberta por Cristo do seio do Pai, para tornar suas demonstrações mais evidentes, ele destaca um exemplo que era eminentemente conhecido e confessado por todos os amigos de Deus, ter sido justo e justificado diante dele, portanto ter mantido uma doce comunhão com ele todos os seus dias, a saber, Abraão, o pai segundo a carne, de todos aqueles que colocaram o mais forte de todos os homens como participante da justiça, pelos privilégios de que desfrutaram e pelas obras que realizaram. Agora, a respeito dele, o apóstolo prova abundantemente no início do capítulo 4 que a justificação que ele encontrou e a justiça que ele alcançou foi puramente aquela e nenhuma outra que ele descreveu antes, a saber, uma justiça no perdão dos pecados pela fé no sangue de Cristo. Sim, e que todos os privilégios e exaltações deste Abraão, que o tornaram tão notável e eminente entre os santos de Deus, a ponto de ser chamado de o Pai dos fiéis, foram meramente daí que esta justiça da graça foi livremente descoberta e totalmente estabelecido para ele, um gozo sendo concedido a ele de maneira peculiar pela fé naquela promessa de que o Senhor Jesus Cristo, com toda a fonte da justiça mencionada, foi envolvido. Isso o apóstolo persegue com diversas e várias inferências e conclusões. Tendo estabelecido isso, no próximo lugar ele nos dá uma descrição daquela fé de Abraão, pela qual ele se tornou herdeiro daquelas coisas excelentes, dos adjuntos dela, que como sua justificação foi proposta como exemplo do trato de Deus conosco por sua graça, para que sua fé possa ser estabelecida como um padrão para recebermos essa graça. Agora, isso ele faz, primeiro, a fundação dela sobre a qual ela descansou, em segundo lugar, a questão disso, o que ele acreditava, em terceiro lugar, a maneira disso, ou como ele acreditava, primeiro, do fundo e do fundamento sobre o qual repousava, a saber, a onipotência ou total suficiência de Deus, por meio da qual ele foi capaz de cumprir tudo o que havia prometido e que ele o chamou para acreditar, no versículo 17.
Ele acreditou em Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Dois grandes testemunhos estão aqui do poder de Deus. Primeiro, que ele vivifica os mortos. Ele é capaz de ressuscitar aqueles que estão mortos para a vida novamente. Segundo, ele chama coisas que não são como se fossem, por sua própria chamada ou palavra da existência, aquelas coisas que antes não eram, como quando ele disse: haja luz e houve luz. Gênesis 3. Por essa mesma palavra ordenando que a luz nas trevas brilhe, conforme 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Essas demonstrações da total suficiência de Deus, ele considera em referência peculiar ao que ele deveria acreditar, a saber, para que ele seja o pai de muitas nações, dos judeus segundo a carne, de judeus e gentios de acordo com a fé da qual falamos. Para o primeiro, seu corpo já estava morto e o ventre de seu Sara morto. Ele descansa em Deus como vivificando os mortos, acreditando que ele será o pai de muitas nações. Para o outro, que ele deveria ser pai dos gentios pela fé. O Espírito Santo testemunha que eles não eram um povo. Oséias 2:23. A implantação deles em seu estoque deve ser por um poder que chama as coisas que não são como se fossem, dando a elas uma nova natureza e ser que antes não tinham. Basear-nos na total suficiência de Deus para a realização de coisas que são totalmente possíveis para qualquer outra coisa, exceto essa total suficiência, é realmente fé e digna de nossa imitação. Também a sabedoria da fé, lançar-se peculiarmente naquilo em que Deus é acomodado às dificuldades com as quais deve lutar. Abraão deve acreditar que de seu corpo morto deve surgir uma nação inteira. Ele descansa em Deus como aquele que vivifica os mortos. Em segundo lugar, sua fé é elogiada por isso, ou pelo que ele acreditou, que é dito em geral ser a promessa de Deus. Ele não vacilou diante de uma promessa de Deus por incredulidade. Particularmente, a questão dessa promessa é apontada no versículo 11 ao 18, que eles deveriam ser o pai de muitas nações, isto é, eles serão pai de muitas nações, de ter todas as nações abençoadas em sua semente. Um assunto emaranhado com um mundo de dificuldades, considerando a incapacidade natural de seu corpo e do corpo de Sara de serem pais de crianças. Mas, quando Deus exige que se acredite, só a verdade e toda a suficiência, sendo comprometidas nenhuma dificuldade ou aparente impossibilidade de que a coisa a ser acreditada seja ou possa ser atendida, deve ter algum peso para nós. Aquele que prometeu é capaz de cumprir. Em terceiro lugar, da maneira de sua crença, que é expressa de 4 maneiras. Primeiro, contra a esperança ele creu na esperança. Versículo 18. Aqui é mencionada uma dupla esperança, um que era contra ele, o outro que era para ele. Primeiro, ele creu contra a esperança, isso é, quando todos os argumentos que poderiam gerar esperança nele estavam contra ele. Contra a esperança é contra todos os motivos de esperança. Todas as razões de esperança natural estavam contra ele. Que esperança poderia surgir em ou por a razão de que 2 cadáveres deveriam ser a fonte de muitas nações? De modo que contra todos os incentivos de uma esperança natural, ele acreditou. Segundo, ele acreditou na esperança, isto é, a esperança que surgiu como sua fé, da sua consideração da tal suficiência de Deus. Este é um complemento de sua fé. Era uma fé que tinha esperança associada a ela. E essa crença na esperança, quando todas as razões de esperança estavam ausentes, é a primeira coisa que se estabelece no modo de sua fé. Em uma decadência de todas as ajudas naturais, a morte de todos os meios, uma aparência de total impossibilidade de que a promessa seja cumprida, então, acreditar com esperança não fingida é uma fé louvável. Segundo ponto, ele não era fraco da fé. No versículo 19, beleza. Ele era de modo algum fraco, uma negação que por uma figura afirma fortemente o contrário daquilo que é amassado. Ele não era fraco, isto é, ele era muito forte, como é expresso posteriormente no versículo 20. Ele era forte na fé, dando a glória a Deus. E o apóstolo diz a você onde essa não fraqueza apareceu, diz ele. Ele não considerou o seu próprio corpo já morto, quando ele tinha cerca de 100 anos, nem ainda o amortecimento do ventre de Sara, conforme o versículo 19.
Foi visto nisso que sua fé o levou acima da consideração de todos os impedimentos que possam estar no caminho para o cumprimento da promessa. É mera fraqueza de fé que faz um homem se debruçar sobre as dificuldades e aparentes impossibilidades que repousam sobre a promessa. Pensamos que é nossa sabedoria e nossa força considerar e examinar o fundo das oposições e tentações que surgem contra a promessa. Talvez seja a força de nossa razão carnal, mas certamente é a fraqueza de nossa fé. Aquele que é forte na fé nem sequer debaterá ou considerará as coisas que lançam a maior aparente improbabilidade. Sim, no cumprimento da promessa não haverá um debate ou disputa da causa, nem qualquer consideração. Não sendo fraco na fé, ele não considerou. Terceiro, ele foi totalmente persuadido, no versículo 21. Esta é a terceira coisa que é observada na maneira da sua crença. Ele se lançou total, silenciosa e resolutamente sobre isso, que aquele que havia prometido era capaz de cumpri-lo. Como um navio no mar, olhando em volta e vendo tempestades e ventos surgindo, levanta todas as suas velas e com toda a velocidade chega ao porto. Abraão, vendo as tempestades de dúvidas e tentações que provavelmente se levantaram contra a promessa feita a ele, com todas as velas abertas para deitar-se tranquilamente na suficiência de Deus. Quarto, a última é que ele não vacilou, isso é, o que escolhi insistir com você como a parte escolhida da recomendação da fé de Abraão, que é proposta para nossa imitação. Ele cambaleou, mas não na promessa de Deus, por incredulidade. As palavras podem ser resumidas nessa proposição doutrinária. Observação: todo vacilar diante das promessas de Deus vem da incredulidade. O que houver de alguma dificuldade no texto será esclarecido na abertura das partes da observação. Os homens tendem a fingir várias outras razões e causas de seu espanto. As promessas não pertencem a eles. Deus não pretende que suas almas estejam neles. Eles não são tal, e isso os faz cambalear. Quando a verdade é que a incredulidade deles há somente isso que os coloca nessa condição desorcendante. Como em outras coisas, também nesta tentamos a ter muitas pretensões justas para faltar sujas, para colocar o fardo sobre os ombros certos. Devo demonstrar com a ajuda de Deus que não é isso ou aquilo, mas apenas a incredulidade que nos faz cambalear diante das promessas. Para tornar isso mais claro, devo abrir essas duas coisas. Primeiro, qual é a promessa aqui pretendida? Segundo, o que é cambalear diante da promessa? Primeiro ponto, a promessa aqui mencionada é principalmente aquela em que Abraão creu, que foi dito eminentemente que isso lhe foi imputado como justiça. Assim, no dizer do apóstolo, no versículo 5 deste capítulo, quando isso aconteceu, você pode ver em Gênesis 15, versículo 6, ali é afirmado que ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado como justiça. Aquilo de que Deus havia falado com ele era sobre a multiplicação de sua semente como as estrelas do céu, enquanto ele ainda não tinha filhos. O último versículo do capítulo 14 deixa Abraão cheio de glória terrena. Ele havia recentemente conquistado 5 reis com todo o seu exército, foi homenageado pelo rei de Sodoma e abençoado pelo rei de Salém. E no entanto, no primeiro versículo do capítulo 15, Deus aparecendo a ele em uma visão, logo na entrada, ordena-lhe e diz: não temas, insinuando claramente que apesar de todo o seu sucesso e glória, ele ainda tinha muitas perplexidades em seu espírito, precisava de grande consolo e estabelecimento. Abraão não foi claro no cumprimento das promessas anteriores sobre a semente abençoada, e assim, embora ele tenha todos os avanços externos, ele não pode descansar neles. Até que um filho de Deus seja claro no essencial quanto à grande promessa, o negócio de Cristo, os maiores sucessos e vantagens exteriores estarão tão longe de aquietar e acalmar sua mente que aumentam suas perplexidades. Eles apenas ocasionam chorar. Aqui está isso e aquilo, aqui está a vitória e o sucesso, aqui está a riqueza e a paz, mas aqui não é Cristo. Que esta era a condição de Abraão que aparece no versículo 2 daquele capítulo, onde Deus lhe disse que ele era seu escudo e sua grande recompensa. Ele responde:
Senhor Deus, o que me darás, visto que fico sem filhos? Como se ele devesse ter dito: Senhor, tu me disseste que eu estava em Harã, agora 19 anos atrás, que em mim e minha descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. Gênesis 3, que a semente abençoada deveria ser de mim, mas agora que envelheço, todas as aparências crescem contra a realização direta dessa palavra. E era isso que, acima de tudo, ao seguir-te eu visava. Se eu ficar desapontado com isso, o que devo fazer? E o que todas essas coisas me valerão? O que me beneficiará ter uma infinidade de prazeres terrenos e deixá-los perto de meu servo? Não posso deixar de observar que essa queixa lamentosa de Abraão tem muita enfermidade e há algo de desconfiança misturado a ela. Ele estremece no fundo de sua alma que a improbabilidade estavam crescendo, como ele pensava, para impossibilidades contra ele no caminho da promessa. No entanto, também marque estas duas coisas. Primeiro, que ele não se lamenta em si mesmo e mantém seus pensamentos ardentes em seu peito, mas docentemente exala o fador de sua alma no seio de seu Deus. Senhor Deus, diz ele, o que me darás visto que fico sem filhos? É de fé sincera descarregar nossa incredulidade no seio de nosso Deus. Em segundo lugar, que Deus não tira vantagem de seu servo por causa de sua reclamação e desconfiança, mas deixa isso passar até ter renovado a promessa para ele e firmado sua fé. Então ele dá em seu testemunho que acreditou em Deus. O Senhor ignora a fraqueza de seus lamentos sem causa dele, os aceita da melhor maneira e depois dá seu testemunho a eles. Esta eu digo, foi a promessa de que falamos, que ele deveria ter uma semente própria, como as estrelas que não podem ser contadas, conforme Gênesis capítulo 15, verso 4 ao 5. E aqui estão contidas três coisas. Primeiro, a parte puramente espiritual disso que dizia respeito à sua própria alma em Cristo. Deus envolvido com sua semente o preocupa com seu próprio interesse naquela semente que traz a bênção. Jesus Cristo, com toda a sua mediação e toda a sua obra de redenção, está nesta promessa com o gozo de Deus na aliança, como escudo e como grande galardão. Segundo, o reino de Cristo no que diz respeito à propagação e estabelecimento dele, com a multidão de seus súditos, isso também está nesta promessa. Terceiro, a parte temporal disso, multidões de filhos para um homem sem filhos, e um herdeiro de suas próprias entranhas. Agora, esta promessa nestes três ramos ocupa todo seu interesse, abrange tudo em que você deve acreditar, seja você considerado como crente ou como governante. Como crente, então seus interesses residem nessas duas coisas: que suas próprias almas tenham a parte e porção no Senhor Cristo, que o reino do Senhor Jesus seja exaltado e estabelecido. Como governantes, que a paz e a prosperidade sejam a herança da nação, está em seus desejos. Olhe para isso em subordinação ao reino de Cristo, e então tudo isso está nesta promessa. Para deixar isso mais claro, sendo as três coisas principais que você visa, colocarei diante de você três promessas adequadas a essas várias coisas, que algo semelhante você deve ver todas as suas ações, todas assombrosas diante dela, sendo da incredulidade. A primeira coisa pela qual você deve acreditar é o interesse de sua própria alma no pacto da graça de Cristo. Quanto a isso, apontarei apenas para a promessa da aliança. Hebreus capítulo 8, versículo 12. Serei misericordioso com suas injustiças, e de seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. A segunda é o estabelecimento do reino de Cristo, apesar de toda a oposição. E para isso, entre inúmeras passagens, tome Isaías capítulo 9, versículo 11. Portanto, as tuas portas estarão continuamente abertas, não se fecharão de dia nem de noite, para que os homens te tragam as forças dos gentios e para que os seus reis sejam trazidos, porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. A quietude e a paz que vocês consideram como governantes, pois ela está subordinada ao reino de Cristo, também está sobre a promessa, para o qual pegue Jeremias capítulo 30, versículo 20 ao 21. Sendo esses seus três objetivos principais, deixe seus olhos se fixarem nesses três promessas semelhantes,
pois na demonstração e no uso ao ponto levarei todos os três juntos, desejando que o que é insistado em qualquer um possa ser sempre estendido a ambos os outros. O que é cambalear diante da promessa? Ele não vacilou, ele não discutiu. É apropriadamente fazer uso de nosso próprio julgamento e razão para discernir as coisas. De que tipo elas são? Às vezes é traduzido como duvidar, em Mateus 21, versículo 21. Se tendes fé e não duvideis, isto é, não use argumento e raciocínio em si mesmo sobre a promessa e as coisas prometidas. Às vezes simplesmente denota discernir uma coisa como ela é. Então a palavra é usada em 1 Coríntios 11, 29, discernir o corpo, no sentido em que é usado aqui como Mateus 21, 21. Mantém, como eu disse, uma autoconsulta e disputa sobre as coisas contrárias que nos são propostas. Assim também, em Atos 10, verso 20, Pedro é ordenado a obedecer à visão, nada duvidando. O que é aquilo? Porque a não continuar a fazer o que dizem ter feito, no versículo 17. Ele duvidou em si mesmo do que a visão que tivera deveria significar. Ele rolou e discutiu em seus próprios pensamentos. Ele cambaleou. Cambalear, então, com a promessa, é levar em consideração a própria promessa e, além disso, todas as dificuldades que se encontram no caminho para sua realização, quanto ao particular de um homem, e então contestá-lo em seus próprios pensamentos, não como rejeitá-lo totalmente, nem fechar totalmente com ele. Por exemplo, a alma considera a promessa da graça gratuita no sangue de Jesus. Olhe para ela, peça tanto quanto pode a verdade de Deus, que faz a promessa, com aquelas outras considerações que podem levar ao coração, e descanse firmemente sobre ele. Mas, além disso, leve em seus pensamentos sua própria indignidade, pecaminosidade, hipocrisia e coisa do gênero, que, como ele supõe, afastam poderosamente a eficácia da promessa dele. Portanto, ele não sabe o que concluir. Se ele adicionar um grão de fé, a balança gira para o lado da promessa. A mesma quantidade de incredulidade faz com que se volte contra ele. E o que fazer ele não sabe. Deixe a promessa que ele não pode, tome posse que ele não ousa, mas aqui ele cambaleia e oscila para lá e para cá. Assim a alma chega a ser como Paulo em outro caso, Filipenses 23. Ele considerou sua própria vantagem por um lado, por sua dissolução e o lucro das igrejas por sua permanência na carne. Por outro, e absorvendo esses vários pensamentos, ele grita que está em apuros. Ele cambaleou, estava entre dois e não sabia qual escolher. Ou como Davi, 2 Samuel capítulo 24, versículo 14, quando recebeu uma promessa de várias correções e diz: estou em uma grande dificuldade. Ele vê o mal em todos e não sabe qual escolher. Uma pobre criatura, olhando para a promessa, vê como supõe em um firme fechamento com a promessa que existe presunção, por outro lado, destruição certa se ele não acreditar. E agora, ele cambaleia. Ele está em um grande aperto, argumentos surgem de ambos os lados, ele não sabe como determiná-los, e assim suspenso e em suspense, ele cambaleia. Como um homem viajando em uma jornada e encontrando dois vários caminhos, que prometem ambos de forma justa, ele não sabe qual é o seu caminho adequado. Ele adivinha e por fim grita: bem, não sei qual desses caminhos devo seguir, mas isto é certo. Se eu errar, estou desfeito. Não entrarei em nenhum dos dois, mas aqui me sentarei e não darei um passo em nenhum deles, até que venha alguém que possa me orientar. A alma muitas vezes se senta nessa hesitação e se recusa a dar um passo à frente. É como uma coisa de pequeno peso no ar, o peso que te carrega para baixo e o ar com algum sopro de vento sustenta novamente, de modo que ondula para lá e para cá. Às vezes parece que vai cair por seu próprio peso, e às vezes novamente como se fosse subir completamente fora de vista, mas posicionado entre ambos, ele se move para cima e para baixo, sem grande ganho em nenhum dos lados. A promessa atrai a alma para cima, e o peso de sua incredulidade a afunda. Às vezes a promessa atrai com tanta força que você pensaria que o coração está totalmente voltado para ela. E às vezes novamente a incredulidade pressiona para baixo, que você pensaria que se foi para sempre, mas nenhum prevalece totalmente. A pobre criatura oscila entre ambos, isso é para escolacionar.
como os 2 discípulos indo para Emaús, em Lucas 24:14. Eles conversaram sobre as coisas que haviam acontecido, debateu o negócio e eles desistiram do resultado de seus pensamentos. Eles confiaram que fosse eles quem deveria ter redimido Israel. Eles confiaram uma vez, mas agora, vendo morto e crucificado, eles não sabem o que dizer. O que então? Eles desistem de toda a confiança? Não, eles não podem fazer isso. Certa mulher surpreenderam e afirmaram que ele havia ressuscitado, e outros também, indo para seu túmulo, acharam isso. Com isso eles consultaram-se consigo mesmo e ficam tristes. Isto é, eles cambaleiam, eles estavam em uma condição impressionante. Muitos aparecem para eles, algo contra eles. Eles não sabem o que fazer. Uma pobre alma que ficou perplexa em problemas e ansiedade mental encontra uma doce promessa. Cristo em uma promessa adequada a todos seus desejos, vindo com misericórdia para perdoá-lo, com amor para abraçá-lo, com sangue para purificá-lo, e é levantado para rolar, e em algumas medidas sobre esta promessa. De repente surgem terrores, as tentações crescem fortes, novas corrupções irrompem. Cristo na promessa morre para ele. Cristo na promessa é morto. Está na sepultura quanto a ele, de modo que ele pode apenas suspirar e dizer: confie na libertação de Cristo. Mas agora tudo se foi novamente. Tenho pouca ou nenhuma esperança. Cristo na promessa foi morto para mim. O que então? Ele deve desistir? Nunca mais perguntei sobre este Cristo sepultado, mas sente-se na escuridão e na tristeza. Não, ele não pode fazer isso. Esta manhã alguns novos argumentos da aparição de Cristo, novamente sobre a alma, são apresentados. Cristo não está perdido para sempre para ele. O que ele faz então? Acredite firmemente que ele não pode. Desistir totalmente ele não vai. Ele está triste. E venho agora para provar que, apesar de quaisquer pretensões, todos esse espanto é causado pela incredulidade. Os 2 discípulos que agora mencionamos, que cambaleavam e discutiram entre si em sua jornada para Emaús, pensaram que tinham um bom motivo e uma causa aparente suficiente para todas suas dúvidas. Esperávamos, dizem eles, que fossem que ele deveria ter redimido Israel. O que eles estão agora? Infelizmente, os principais sacerdotes e príncipes o condenaram à morte e o crucificaram. Lucas 24, verso 20. E é possível que a libertação surja de um homem crucificado? Isso os faz cambalear, mas quando nosso próprio Salvador se aproxima deles, ele dá a base de tudo isso. Ele lhe diz que é tudo daqui. Eles são insensatos e tardos de coração para crer. Aqui está a ascensão de todas suas dúvidas, até mesmo sua incredulidade. Enquanto você é lento de coração para acreditar, nenhuma vez pense em estabelecimento. Pedro, aventurando-se nas ondas por ordem de Cristo, conforme Mateus capítulo 14, versículo 1, vendo-o ficar mais violento, ele também tem uma tempestade dentro de si e clama: Senhor, salva-me! Qual era agora a causa do medo e do clamor de Pedro? Ora, o vento e o mar ficaram turbulentos, ele estava prestes a afundar. Nada disso, mas apenas incredulidade, falta de fé. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Disse Cristo. Não foi o vento forte, mas a tua pouca fé que te fez cambalear. Em 3 ou 4 ou outro lugar, e em várias ocasiões, nosso Salvador coloca toda a vacilação de seus seguidores quanto a qualquer misericórdia prometida a esse respeito, como em Mateus capítulo 6, versículo 30. E Acais, temendo a combinação da Síria e Efraim, contra ele recebeu uma promessa de libertação por Isaías, conforme o versículo 7. Ao que o profeta diz a ele e a todo Judá que, se ele não acreditassem, certamente não seria estabelecido. Ele não diz: se Damasco e Efraim não forem quebrados, vocês não será estabelecido. Não, ele não fica lá. O medo de que você não seja estabelecido surge meramente de sua incredulidade. Isso o impede de fechar com a promessa, o que certamente lhe traria estabelecimento. E esta é a única razão que o apóstolo dá porque a palavra da promessa, sendo pregada, torna-se inútil mesmo por causa da incredulidade. Não foi misturada com fé, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 2. Mas essas coisas ficarão mais claras na demonstração dos pontos, que são 2.
Primeiro, quando o homem duvida, hesita e contesta qualquer coisa em si mesmo, seus raciocínios devem surgir ou de algo dentro dele mesmo, ou de algo nas coisas a respeito das quais ele hesita, ou a certeza de sua mente, ou a certeza das coisas em si que está faltando. Aquele que duvida se seu amigo em um país distante está vivo ou morto, seu espanto surge da incerteza da própria coisa quando isso é feito. Ele é resolvido como foi com Jacó, no caso de José. Mas aquele que duvida se a agulha da bússola, sendo tocada pela magnética, irá virar para o norte, toda a incerteza está em sua própria mente. Quando os homens cambaleiam diante das promessas, isso deve surgir de dentro deles, ou alguma ocasião deve ser administrada a partir da promessa. Se de dentro deles isso não pode ser senão incredulidade, um obstáculo inato para fechar e descansar na promessa, isso é incredulidade. Se então demonstrarmos que não há nada na promessa, seja quanto a matéria ou maneira, ou qualquer atendimento a ela, que deva ocasionar tal vacilação, colocamos o fardo e a culpa nos ombros certos, o pecado de cambalear na incredulidade. Agora que qualquer ocasião não é administrada nem causa dada deste escalonamento da promessa, aparecerá se considerarmos seriamente de onde tal ocasião ou causa deve seguir. Toda a instabilidade de uma promessa depende das qualificações do prometente para os fins e propósitos da promessa. Se um homem me faz uma promessa de fazer tais e tais coisas para mim, e eu questiono se isso acontecerá ou não, deve ser por uma dúvida sobre a falta de uma dessas coisas nele que faz a promessa. Primeiro, da verdade, ou da capacidade de cumprir sua palavra por causa da dificuldade da coisa em si. Ou terceiro, da sinceridade para me intencionar realmente o que falar. Ou quarto, de memória constante para aproveitar a oportunidade de fazer a coisa pretendida. Ou, no quinto ponto, de estabilidade para ser ainda da mesma mente. Agora vejamos se alguma dessas coisas está faltando às promessas de Deus. E começamos com o primeiro. Primeiro, a verdade nessas promessas. Se houver a menor ocasião no mundo para suspeitar da verdade das promessas ou da veracidade do prominente, então pode ser que o nosso espanto diante delas surja daí, e não de nossa própria incredulidade. Com base nisso, toda a fé humana, fundamentada apenas no testemunho do homem, é na melhor das hipóteses apenas uma opinião provável, pois todo homem é um mentiroso e possivelmente pode mentir naquilo em que está envolvido conosco. Embora um homem bom não o faça para salvar sua vida, ainda assim é possível que ele seja tentado, ele pode fazê-lo. Mas agora o autor das promessas das quais falamos é a própria verdade, o Deus da verdade, que tomou isso como seus atributos especial para distingui-lo de todos os outros. Ele é o próprio Deus da verdade. Ele ofereceu este mesmo atributo de uma maneira especial, nesta mesma coisa, ao fazer sua promessa. Ele é fiel para nos perdoar os nossos pecados. 1 João capítulo 1, versículo 9. De onde se diz que sua palavra não é apenas verdadeira, mas a própria verdade. João 17:17. Toda a carne é como a erva, mas a sua palavra permanece para sempre. Isaías 11, versículo 6 ao 8. Mas ainda mais longe, para que fique evidente que daqui não pode haver ocasião de cambalear, este Deus da verdade, cuja palavra é a verdade, em sua infinita sabedoria, condescendeu com nossa fraqueza e usou todos os meios possíveis para nos causar, para aprender a verdade de suas promessas. O Senhor pode ter nos deixado no escuro, ter reunido sua mente e vontade em relação a nós, a partir de expressões obscuras, e sabendo o valor de sua bondade, pode-se esperar com justiça que o façamos. Os homens na miséria ficam felizes em se apoderar da menor palavra que cai dele que pode aliviá-los, e de obter coragem e vantagens nisso, enquanto os servos de Ben-Hadad observavam diligentemente o que sairia da boca de Acabe a respeito de seu mestre. Então, com medo da morte, e quando ele ocasionalmente o chamava de irmão, eles imediatamente o agarraram e clamaram: teu irmão Ben-Hadad. 1 Reis capítulo 20, versículo 33. Deus pode ter nos deixado e ainda assim ter manifestado muita graça gratuita.
para ter escolhido as migalhas que caem ao gota ocasional de misericórdia e suprimento. Que deveríamos ter nos regozijado por ter descoberto uma palavra olhado dessa maneira. Mas para calar todas as objeções e parar para sempre a boca da incredulidade, ele não apenas falou claramente, mas condescendeu em usar todos os meios de confirmar a verdade do que ele diz, e fala que sempre estiveram em uso entre os filhos dos homens. Existem 4 maneiras pelas quais os homens buscam obter crédito para o que falam como a verdade indubitável, para que não haja ocasião de espanto. Primeiro ponto: frequentemente declarando e afirmando a mesma coisa. Quando o homem diz a mesma coisa repetidas vezes, é um sinal de que ele fala a verdade, ou pelo menos que seria pensado assim. E um homem honesto faz claramente, muitas vezes se envolver conosco na mesma coisa, consideramos um ciúme vil, não acreditar na verdade real de suas intenções. Agora o Senhor em suas promessas costuma falar as mesmas coisas, ele fala 1 a 2 vezes. Não há nada que ele nos tenha prometido, mas ele tem feito isso de novo e de novo. Por exemplo, como se ele dissesse: serei misericordioso com seus pecados. Acredite em mim, pois perdoarei suas iniquidades. E assim será. Apagarei as tuas transgressões como uma nuvem. Não há nenhum desejo pela qual sejamos responsáveis, mas assim ele tratou disso. Assim como seu comando é linha sobre linha, sua promessa também é. E esta é uma maneira pela qual Deus faz com que a verdade de suas promessas apareça. Para tirar toda cor de espanto, ele faz uma vez, 2 vezes, se quisermos ouvir. A segunda maneira de confirmar qualquer verdade é por um juramento. Embora temamos a verdade de alguns homens em suas afirmações, ainda assim quando eles juram qualquer coisa em justiça e julgamento, há muito poucos tão notoriamente perdulários e além de todo senso de Deus, mas que suas afirmações ganham crédito e passam para a verdade. Portanto, o apóstolo diz em Hebreus 6, versículo 16, que um juramento para confirmação é para os homens um fim de todos os conflitos. Embora a verdade seja antes ambígua e duvidosa, ainda assim quando alguém se interpõe com o juramento, não há mais disputa entre os homens, para que nada esteja faltando para ganhar nessa crença, nas promessas de Deus. Ele também seguiu esse caminho, ele jurou pelas verdades deles. Quando Deus fez a promessa a Abraão porque não podia jurar por ninguém maior, jurou por si mesmo. Ele confirma sua promessa por um juramento. Quando Cristo veio, em que estão todas as promessas de Deus. Amém. Para garantir a obra da verdade delas, ele é confirmado em sua administração por um juramento. Este foi diz ele, o objetivo de Deus aqui que seu povo, vendo envolvido por 2 coisas imutáveis como sua promessa e seu juramento, pode ter certeza de que existe uma impossibilidade absoluta de que qualquer palavra de seu deve ficar aquém de sua verdade, ou que eles firmemente descansando sobre ele devem ser enganados por isso. E esta é a segunda maneira, em que estão todas as promessas de Deus, sim, amém. Para garantir a obra da verdade delas, ele é confirmado em sua administração por um juramento. Ele foi feito sacerdote por um juramento que dizia: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Agora eu oro qual é a causa desta grande condescendência no céu de Deus, para confirmar aquela palavra em que em si é verdade por um juramento. O apóstolo nos faz quando ao fim almejado. Este foi, diz ele, o objetivo de Deus aqui, que seu povo, vendo envolvido por 2 coisas imutáveis como sua promessa e seu juramento, pode ter certeza de que existe uma impossibilidade absoluta de que qualquer palavra de seu dever deve ficar aquém de sua verdade, ou que eles firmemente descansando sobre ele devem ser enganados por isso. E esta é a segunda maneira, em que estão todas as promessas de Deus, sim, amém. Para garantir a obra da verdade delas, ele é confirmado em sua administração por um juramento. Hebreus capítulo 7, versículo 21. Ele foi feito sacerdote por um juramento de tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Outro caminho pela qual os homens confirmam a verdade do que falam é entrando em convênio para cumprir o que falaram. Uma aliança dá força à verdade de qualquer compromisso. Quando um homem acaba de lhe dizer que fará tais e tais coisas por você,
você fica cheio de dúvidas e temores de que ele possa romper com você. Mas quando ele assina um convênio e você pode mostrá-lo com sua mão e um selo, você olha para isso, considera isso e está muito seguro. Assim também, o Senhor tomou para confirmar e estabelecer suas verdades e promessas. Para que todas as dúvidas e hesitações possam ser excluídas, ele envolveu todos eles em uma aliança e assumiu um compromisso federal, para que em todas as ocasiões de tentações possamos estender sua mão e selar e dizer a Satanás em nossos próprios corações falsos: veja aqui, eis que Deus se envolveu em convênio para cumprir a palavra em que ele me faz depositar minha confiança. E esta é sua propriedade, que ele é um Deus que guarda a aliança, confirmado por um juramento, tudo selado e assegurado por uma aliança imutável. O que mais podemos exigir para nos assegurar da verdade dessas coisas? Mas ainda mais longe. Quarto ponto. Em coisas de grande peso e preocupação, como de que dependem as vidas e a paz das nações. E os homens costumam dar reféns para garantir uns aos outros a fé e a verdade de todos seus compromissos, para que possam ser mútuos promessas de sua verdade e fidelidade. Nem o Senhor deixou este caminho sem uso para confirmar sua promessa. Ele nos deu um refém para nos assegurar de sua verdade, alguém extremamente querido para ele, alguém sempre em seu seio, de cuja honra ele é tão cuidadoso quanto a sua própria. Jesus Cristo é o grande refém da verdade de seu Pai, o penhor de sua felicidade e de sua fidelidade em suas promessas. Deus o estabeleceu e o deu a nós para este fim. Eis que o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem concederá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14. Para que você tenha certeza da minha verdade, o filho da virgem será refém dela. Nele estão todas as promessas de Deus. Amém. Assim também os seus santos lhe dá o refém mais distante de seu espírito, e as primícias da glória, para que o pleno cumprimento de todas as suas promessas possam ser reduzido um pouco e apresentado à sua visão, como os israelitas tiveram os prazeres de Canaã nos cachos de uva trazidos dali. Agora de tudo isso é aparente, não apenas que há verdade em todas as promessas de Deus, mas também essa verdade tão confirmada, tão formulada, estabelecida, que nem a menor ocasião imaginável administrada para cambalear ou duvidar. Aquele que contesta as promessas e não sabe como fechar com elas, deve descobrir outra causa para isso. Quanto à verdade da promessa, não há dúvida alguma, em lugar para nenhum. Mas, em segundo lugar, embora haja verdade na promessa, ainda pode faltar habilidade no prominente para cumprir a coisa prometida, por causa das suas múltiplas dificuldades. Esta pode ser uma segunda causa de espanto, se a própria coisa engajada não for comparável pela habilidade do engajador. Como se um médico habilidoso prometesse a um doente a recuperação de sua doença. Embora pudesse confiar na verdade e sinceridade de seu amigo, ele não pode deixar de questionar sua capacidade quanto a isso, sabendo que curar a menor doença não é absolutamente em seu poder, mas quando ele promete quem é capaz de realizar, todas as dúvidas deste tipo são removidas. Veja então se é assim em relação a essas promessas das quais falamos. Quando Deus vem a Abraão para se envolver naquele pacto de graça de onde flui todas as promessas das quais tratamos, ele estabeleceu isso como o fundo de tudo. Eu sou Deus Todo-Poderoso, conforme Gênesis 17, versículo 1. Ou Deus Todo-Suficiente, muito bem capaz de realizar tudo o que eu prometo. Quando surgirem dificuldades, tentações e problemas, lembre-se de quem prometeu, não apenas aquele que é verdadeiro e fiel, mas aquele que é Deus Todo-Poderoso, diante de quem nada pode resistir quando cumprir sua palavra. E que esta era o fundo de Abraão, grande confiança para Abraão. O apóstolo lhe diz em Romanos 4, versículo 21, estando plenamente convencido de que aquele que havia prometido também era capaz de cumprir. Quando Deus está envolvido com sua palavra, sua habilidade é especialmente observada. A alma está apta a perguntar: como pode ser isso? É impossível que seja assim para mim. Mas aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Romanos 11, 23. O mesmo apóstolo nos oferece para fixar nossa fé em referência à grande promessa de recorrer aos judeus e de implantá-los na videira. Deus diz:
capaz de enxergá-los. Embora agora pareçam ossos mortos, o Senhor sabe que podem viver, pois Ele é capaz de soprar sobre eles e torná-los terríveis como um exército com estandartes. Sim, tão excelente é essa total suficiência, essa capacidade de Deus de cumprir toda a sua palavra, que o apóstolo nos adverte de que não a limitamos como se pudesse ir tão longe. Não diz ele em Efésios 13:20. Ele é capaz de fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Sim, quando os homens chegam a fechar com a promessa de fato, para fazer uma vida sobre ela, eles estão muito prontos para questionar e indagar se é possível que alguma vez a palavra dela seja cumprida para eles. Aquele que vê um pequeno barco nadando no mar não observa nenhuma grande dificuldade nele. Olhar para ele sem nenhuma solicitude mental, ver como ele balança para cima e para baixo, sem nenhum medo de afundar. Mas agora, deixe este homem entregar sua própria vida ao mar naquele fundo. Que indagações ele fará? Que busca no navio? É impossível, disse ele, que esta coisinha proteja minha vida no oceano. É assim conosco, em nossa visão das promessas, enquanto a considerarmos em geral como estão na palavra. Infelizmente, todos eles são verdadeiros, todos sim, serão todos cumpridos. Mas quando vamos arriscar nossas almas em uma promessa, em um oceano de ira e tentação, então cada exploração ou explosão que pensamos irá derrubá-lo, não nos levará acima de todas essas ondas. É possível que possamos nadar com segurança na prancha de um pináculo no meio do oceano. Agora, aqui estamos aptos a nos enganar e confundir tudo em questão, que é o fundo de muitos raciocínios corrompidos e pensamentos perplexos. Perguntamos se pode ser assim para nós, como a palavra nos diz, quando a verdade é que a questão não é sobre a natureza da coisa, mas sobre o poder de Deus. Coloque a dúvida corretamente, e é esta: Deus é capaz de realizar o que falou? Ele pode curar meus retrocessos? Ele pode perdoar meus pecados? Ele pode salvar minha alma? Agora, para que não haja ocasião ou cor de hesitação sobre este ponto, você vê que Deus se revela como um Deus todo suficiente, como alguém que é capaz de cumprir todos os seus compromissos. Se você vai cambalear, você pode fazê-lo, isso é certo. Você não tem motivo para fazê-lo a partir de agora. Não há nenhuma promessa em que Deus tenha entrado, mas Ele é capaz de cumpri-la. Mas você dirá, embora Deus seja assim capaz, assim todo suficiente, ainda assim não pode haver defeito nos meios pelos quais Ele opera? Como um homem pode ter um braço forte capaz de derrubar seus inimigos no chão, mas se ele atacar com uma pena ou palha, isso não será feito, não por falta de força em seu braço, mas por aptidão e adequação nos instrumentos pela qual ele age. Primeiro, Deus usando instrumentos. Ele não age de acordo com sua própria virtude, mas de acordo com a influência da virtude por ele comunicada a eles. Olhe para qual fim, seja qual for o prazer de Deus em usar qualquer meio, sua escolha deles o enche de eficácia para esse propósito. Que o caminho e os meios de realizar o que você espera pela promessa nunca sejam tão fracos em si mesmo. Mas saiba que desde a escolha deles por Deus até esse fim, eles serão preenchidos com virtude e eficácia para sua realização. Segundo, expressamente afirmado dos grandes médiuns da promessa, que eles também são capazes, que não há falta de poder neles para o cumprimento da coisa prometida. Primeiro, existe um meio de obtê-lo, e esse é Jesus Cristo. As promessas quanto às coisas boas nelas contidas são todas compradas por ele, e dele o apóstolo afirma expressamente que pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Sem falta aqui, sem defeito, ele é capaz de fazê-lo ao máximo, capaz de salvar os que são tentados. Segundo, existe o grande meio de manifestação, e esse é a palavra de Deus. E disto também se afirma que é capaz, tem uma total suficiência em seu tipo. Paulo diz aos presbíteros de Éfeso que a palavra da graça é capaz de edificá-los e dar-lhe herança entre todos os que são santificados. Terceiro, existe o grande meio da operação, que é o Espírito da graça. Ele opera a misericórdia da promessa sobre a alma. Ele também é capaz e extremamente poderoso de efetuar o fim designado. Ele não tem limites nem a medida de operação, mas apenas sua própria vontade.
conforme 1 Coríntios capítulo 12, verso 11. Portanto, é evidente em segundo lugar que não há ocasião para duvidar, sim. Todo cambaleio é excluído da consideração da capacidade do prominente e dos meios pelas quais ele trabalha. Se você continuar cambaleando, deve obter um argumento melhor do que este. Não pode ser, é impossível. Eu te digo não, mas Deus é capaz de cumprir toda a palavra de sua promessa. Terceiro ponto. Pode haver falta de sinceridade em promessas e compromissos, que embora apenas suspeitamos, não podemos escolher senão cambalear diante deles. Se um homem fizer uma promessa e se puder supor que ele não pretende o que diz, mas tem reservas para si mesmo e do outro propósito, devo duvidar da realização do que ele falou. Se a alma pode supor que o Senhor não a pretende sinceramente em sua promessa, mas reserva alguma outra coisa em sua mente, ou que será assim para outros e não para ela deve discutir consigo mesma, cambalear e manter-se afastada de acreditar. Isso então deve ser demonstrado em terceiro lugar, que as promessas de Deus, em todas as suas promessas, são cheias de sinceridade, para que ninguém precise ter medo de lançar-se sobre eles. Eles serão reais para ele. Agora a respeito disso observe, primeiro, que as promessas de Deus não são declarativas de seu propósito e intenção secreta. Quando Deus oferece a qualquer pessoa uma promessa de perdão do pecado, isso não significa para nenhum homem singular que é o propósito de Deus que seu pecado seja perdoado. Pois se assim for, então todos os homens devem ser perdoados, a quem a palavra da promessa vier, o que não é. Ou então Deus falha em seus propósitos e fica aquém de suas intenções, o que o tornaria impotente para que ele não pudesse, ou mutável para que ele não estabelecesse. Mas quem resistiu à sua vontade, conforme Romanos 9:19, ele é o Senhor e não muda, Malaquias capítulo 3, versículo 6, de modo que, embora todo aquele a quem a promessa é oferecida não tenha o fruto da promessa, isso não diminui em nada a sinceridade de Deus em sua promessa, pois ele não apresenta para nenhum fim e propósito que declare suas intenções em relação a pessoas específicas. Segundo, existem algumas promessas absolutas abrangentes do pacto da graça, que quanto a todos aqueles que pertencem a esse pacto, sustentam tanto da mente de Deus que certamente serão cumpridas nele e para eles. A alma pode ser livremente convidada a se aventurar nessas promessas, com a garantia de sua eficácia para com ela. Terceiro, este Deus declara principalmente em todas as suas promessas de sua mente e propósito, que toda alma a quem eles vieram possam descansar livremente, a saber, que a fé nas promessas e o cumprimento das promessas são inseparáveis. Aquele que crê desfrutará, isto é, mais certo este Deus declarará de sua mente, seu coração para nós, que quanto a todas as coisas boas que ele nos falou, será para nós de acordo com nossa fé. Isto eu digo, as promessas de Deus significam seu propósito, que o crente deles será desfrutador dela. Neles a justiça de Deus se revelará de fé em fé, conforme Romanos 17, da fé do Deus revelando para a fé do homem recebendo, para que ao fazer qualquer promessa você possa concluir com segurança que ao crer, a misericórdia, o Cristo, a libertação dessa promessa é minha. É verdade que se um homem ficar discutindo e hesitando se ele tem alguma parte em sua promessa, e não fechar com ela pela fé, ele pode ficar aquém disso, e no entanto sem o menor impedimento da verdade da promessa, ou sinceridade do promitente, pois Deus não significou por eles que os homens desfrutarão das boas coisas dele, quer acreditem ou não. Até agora, as promessas da graça são gerais e trazem uma verdade a todos, de que existe uma conexão inviolável entre acreditar e desfrutar das coisas nelas contidas. E nesta verdade, estará a sinceridade do promitente, que nunca pode ser questionada sem pecado e loucura. E isso fecha totalmente o espírito de qualquer ocasião de cambalear. Ó voz de pouca fé, por que duvidas? Há que quem possa nossa parte, que não esteja nessa promessa, para que não sejamos intencionados nela. Pobres criaturas, existe apenas uma maneira de mantê-lo afastado dele, isto é, disputando em si mesmo pela incredulidade. Aqui reside a sinceridade de Deus para contigo, que acreditando tu não ficarás aquém do que almejas. Aqui então não há espaço para espanto, se fora feita uma proclamação concedendo perdão a todos os rebeldes que chegarem em tal época. Os homens costumam questionar-se
se o Estado lhe é alguma boa vontade ou não. Não diz a pobre criatura, lançar-me-ei sobre a sua fé e verdade, engajando na sua proclamação. O que quer que tenha merecido em particular, sei que serão fiéis nas suas promessas. A proclamação do Evangelho é do perdão a todos os que chegam, a todos os crentes. Não cabe a ti, pobre cambaleante, questiona qual é a intenção para ti em particular, mas envolver-te nisto, há uma sinceridade absoluta no noivado que tu podes descansar livremente. Quarto, embora todos estejam presentes, verdade, poder e sinceridade, no entanto, se aquele que faz a promessa esquecer isso, seria um motivo de espanto. O mordomo do faraó sem dúvida fez grandes promessas a José, e provavelmente falou a verdade de acordo com sua intenção atual. Posteriormente, estando na presença do faraó, restaurado ao favor, ele teve sem dúvida poder suficiente para obter a liberdade de um pobre prisioneiro inocente. Mas, no entanto, isso não funciona, não beneficiou José, porque, como diz o texto, ele não fez me lembrar de José, mas perdoei. Esse esquecimento tornou todas as outras coisas inúteis, mas nenhum dos dois tem a menor cor nas promessas divinas. Foi a enfermidade de Sião dizer: o Senhor me desamparou, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Isaías 49:14. Pois diz: o Senhor pode uma mulher esquecer-se de seu filho, que ainda mama, e não se compadecer do filho de seu ventre? Sim, eles podem esquecer, mas não te esquecerei. Eis que te gravei nas palmas das minhas mãos, e os teus muros estão continuamente diante de mim. No versículo 15 ao 16. As causas do esquecimento são, primeiro, a falta de amor. As coisas que os homens não amam, eles não se preocupam. Os assuntos de seu amor estão continuamente em seus pensamentos. Agora, diz Deus a Sião: por que dizes que me esqueci de ti? É por falta de amor? Infelizmente, o amor de uma mãe terna por seu filho que ainda mama é infinitamente inferior ao meu amor por ti. Meu amor por você é mais fixo do que isso. E como você poderia estar fora de mim? Como você deve ser esquecido? O amor infinito terá consideração e lembranças infinitas. Segundo, multiplicidade de negócios. Isso com os homens é motivo de esquecimento. Eu tinha feito, diz alguém, como prometi, mas a multiplicidade de ocasiões se afastou isso da minha mente. Peço licença. Ai, embora eu governe todo mundo, tu estás gravado nas palmas das minhas mãos, e portanto tuas paredes estão continuamente diante de mim. Nem então há a menor cor dada a nós para cambalear com a promessa de Deus. Quinto ponto. Mas finalmente, onde todas as outras coisas coincidem, ainda se a pessoa que promete for mutável, se ele pode alterar sua resolução, o homem pode justamente duvidar e debater em si mesmo o cumprimento de qualquer promessa feita a ele. É verdade, pode ele dizer. Ele agora fala com o coração e a mente. Mas quem pode dizer que ele estará com esta mente amanhã? Ele não pode ser transformado? E então o que acontecer com as coisas da montanha dourada que prometi a mim mesma em seu noivado? Portanto, em último lugar, o Senhor rejeita cuidadosamente todas as suposições pecaminosas sobre a menor mudança ou alteração nele, ou qualquer um de seus compromissos. Ele é o Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. João 1,17. Nenhuma sombra, nenhuma aparência de tal coisa. Eu sou o Senhor, não mudo. Portanto, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3, versículo 6. O Senhor sabe que se alguma coisa em nós pudesse prevalecer com ele, para alterar a palavra que saiu de sua boca, certamente pereceríamos. Somos pobres criaturas provocadoras. Portanto, ele coloca nosso não ser consumido apenas nisso, até mesmo em sua própria imutabilidade. Podemos descansar sobre isso. Ele está em uma só mente, e quem pode desviá-lo?